Então, boa noite a todos. Estamos aqui no Conversas de Valor 11, 11ª edição desse programa tão querido por mim e pelo Fábio Felipe. A gente começou numa ideia maluca lá atrás e já estamos aqui na 11ª semana. Todos os domingos às 8h30 a gente abre esse espaço aqui para conversar, trocar ideia, refletir e começar a semana com energia, com a vibração lá em cima. Ó, a Paula chegando aí, vamos ver se ela fica, minha sobrinha querida. E a galera toda vai chegando, cada domingo vem gente nova, vem gente que tem toda semana, e assim a gente segue, né? Essa que é a ideia do Conversas de Valor. E para começar, né, Fábio, a gente sempre se esquece, mas a gente vamos passar por uma etapa bastante importante que é de apresentação. Olha a Fabi aí, queridíssima, muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada. Para começar, o Conversas de Valor, então, é um programa online gratuito, todos os domingos às 8h30. Eu, Rafaela Pimpão, sou psicóloga e coach emocional financeiro. Meu trabalho é conversar com as pessoas, casais, né, e pessoas também individualmente, atendo online, 100% online, né, com sessões ao vivo, aqui através da plataforma Zoom ou pelo Skype. E o meu trabalho é pensar, repensar a relação que a gente estabelece com dinheiro e finanças. Então, o meu público-alvo são pessoas que sentem e sabem que podem ter uma relação diferente com o dinheiro, né? Que sentem que pode ter alguma coisa bloqueando sua prosperidade, abundância, que sente que as coisas não estão caminhando da maneira como deveria, né? Que tem alguma coisa para fazer diferente, para pensar diferente. Então, o meu trabalho é esse, né? Como coach. E então, criei esse programa, Conversas de Valor com o Fábio Felipe, e tenho também alguns produtos, né? O Coach Emocional Financeiro, que são 10 sessões, e também uma sessão de diagnóstico emocional financeiro, onde a pessoa sai depois de 90 minutos, sabendo como está a sua relação com o dinheiro neste momento da vida. E aí, tendo muitos insights para fazer mudanças que já podem ter, né, uma geração de valor aí diferente, de como repensar suas finanças. Legal? Fábio, você quer se apresentar? Boa noite, gente. Obrigado, super obrigado a Marilis, o Zoba, o Fabiane, está sempre presente. Meu nome é Fábio Felipe, eu sou consultor, mentor, especialista em alavancar carreiras e novos negócios, novos projetos. E o tema de hoje é muito interessante, foi sugerido semana passada, né, pelo pessoal. Eu estou aqui querendo ouvir o comentário e a opinião de pessoas inteligentes. Mas sobre esse tema, educação, Rafael, só uma pequena frase que eu gostaria de fazer uma introdução, já vou passar a minha vez. Eu fico lembrando o meu tempo de colégio. E eu sinto uma angústia. Eu sinto muita angústia porque eu acho que não foi uma educação para o amor, sabe? Uma educação para o coração. Sinto falta disso. E você sabe que tem uma foto do meu colégio na internet, tem um pátio enorme quando eu fazia lá o ginásio. Quando eu vejo aquela foto daquele pátio enorme hoje, me dá uma angústia, né? Porque o que eu fiquei fazendo ali tanto tempo não tem correlação nenhuma com a minha vida de hoje e o que eu vivi naquele tempo, naquele colégio. Isso não podia acontecer mais, né? E eu queria ouvir aí a opinião dos colegas, então, sobre o que está acontecendo nesse 2016 com a educação. Queria passar a bola. Bom, eu vou começar então trazendo um pouquinho do que eu tenho refletido, né, sobre educação, para daí abrir para a gente bater papo mesmo, compartilhar aí nossas ideias. E aí, Fábio, fiquei até um pouco angustiada, doeu meu coração você falando isso, porque, bom, eu acho que tempos de colégio
trazem mesmo um pouco de angústia, né? Ninguém tem uma infância 100% feliz, né? Crianças não são as criaturas mais amáveis do planeta. A gente sofre bullying, sofre, né, pressão por estudar, por notas. Olha, é a classe social mais prejudicada, hein? É criança e as mães. Então, a gente tem que ter cuidados especiais. Então, mas assim, pensando exatamente sobre educação, realmente, né? Se a gente for pensar o que a gente utiliza na nossa carreira mesmo, na nossa profissão hoje, de tudo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira dentro de sala de aula, realmente dá um pouco de angústia de pensar que a gente usa muito pouco, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que a gente passou construiu quem a gente é, de uma forma ou de outra, né? Porque enquanto a gente está lá naquele desafio de aprender tanta coisa nova, né, que é uma coisa quase natural para as crianças, a gente também aprende nossos valores, né? Naquela época, né, de infância, a gente cria as nossas crenças, nossos pensamentos, aprende a lidar com desafios, com adversidades. Então, aquilo tudo que a gente passou formou quem a gente é. Não tem como negar isso. Querendo ou não, sendo angustiante ou não, não há como negar isso. Mas, assim, o que eu tenho pensado e visto algumas pessoas fazendo é realmente repensar a educação. Entender, assim, o que falta fazer, ensinar e compartilhar com essas crianças de agora, né? E aí o que veio, assim, para mim, é justamente isso que você falou, Fábio, falar sobre amor, sobre emoções, sobre sentimentos. A gente não aprende nada sobre isso na escola, a não ser batendo cabeça e vivendo ali aquelas relações, aquelas situações, mas sem muita orientação, né? Sem muito essa provocação de sentir o que a gente está sentindo. É sempre aquela coisa de negar o que a gente está sentindo. Né? Então, caiu, chorou, doeu. Não chora, não foi nada. Levanta e continua. Será que essa é a melhor orientação que a gente pode dar para uma criança? Só complementando, né? Você veja, tudo que a gente precisa hoje como adultos, nessa nova era que nós estamos vivendo, é o compartilhamento. Uhum. É o compartilhamento. Nós precisamos compartilhar valores, conteúdos, conhecimentos, emoções. Nós precisamos compartilhar. Uhum. Isso é necessário. E a escola não ensina o compartilhamento. Não mesmo. A escola não ensina. Uma escola moderna hoje precisava ter isso como uma base, né? Ensinar, compartilhar, o doar, o dar. Então é isso. E não é só a escola, né, Fábio? Quando a gente está trazendo também o tema educação, a educação como um todo, é o que a gente faz em casa, né? Com filhos, sobrinhos, né? As conversas que a gente tem. Então, não é cair naquele negócio de o mundo está ficando chato. Não é isso, né? Porque o mundo está ficando chato é meio que uma desculpa também para não repensar, né? Para evitar o pensamento, evitar a reflexão. Tem que tomar cuidado com isso também. Tem muita gente se escondendo atrás dessa frase de que o mundo está chato. Lógico, não pode virar um maluco neurótico que não quer mais abrir a boca para falar nada com medo do que vai acontecer. Mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? Uma harmonia. E a educação é um desafio para todo mundo, né? É dentro de casa, é uma educação no relacionamento, educação com crianças e jovens e tal. Então, as coisas que eu tenho refletido, que eu sinto que faltam na educação e que já tem gente procurando trazer isso para a educação, é isso. Entender mais sobre sentimentos e emoções, se permitir viver essas emoções. Então, tá doendo? Chora. Chora mesmo. Chora, depois passa e continua, né? Tá sentindo ciúme, sabe? Identificar as sensações que vêm no corpo, né? Identificar as emoções e vivê-las, né? Então, às vezes a pessoa, sei lá, morre alguém da família, aí não mostra, não fala sobre isso, finge que não aconteceu.
Não tem como, a gente precisa viver, né, as emoções, e a gente não aprendeu, e as crianças também, por consequência, a gente também não consegue ensinar, não consegue mostrar como fazer, porque a gente não sabe, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, outra coisa que eu acredito que seja bem desafiador e bem importante repensar na educação é sobre relação com dinheiro e finanças. É muitíssimo importante. Deixa eu só chamar o Fábio para voltar aqui para o vídeo. Então, Rafa, eu posso fazer um parêntese? Claro. Tenho a impressão que, não é uma impressão, na verdade, a gente está passando por uma revolução na educação no mundo, né? A faculdade, como a gente a conhece, a escola, como a gente conhece, está perdendo feio para a internet, entendeu? Então, a educação, e até a casa da gente, a educação na família também, está perdendo terreno, assim, de longe, de braçada, para a educação nem sempre tão boa e tão positiva, mas a educação que vem da rede, né, da internet. Então, eu vejo professores de faculdades avançadas, assim, que dão aulas, por exemplo, de marketing digital e não sei o quê, e as aulas dos caras, na segunda, terceira semana da matéria, já estão obsoletas. E os alunos estão sabendo mais do que o professor, entendeu? E isso em tudo. Quando você fala educação sexual, educação moral e cívica, que a gente está vivendo agora esse momento, quer dizer, o que se ensina na sala de aula de maneira presencial, a impressão é que isso tudo já era, está obsoleto. O desafio é a gente tentar encontrar uma maneira que a presença do professor até dentro de casa, o professor pai, o professor mãe, né, que ensina os valores e tal, uma maneira que esse adulto já que está ensinando a criança ou adolescente, ele não fique para trás, entendeu? Por isso eu acho a importância de pessoas assim não tão jovens terem a disposição e a coragem de encarar esses meios novos de tecnologia. Eu conheço um monte de professor universitário e mais da metade deles é completamente analfabeto nessas questões de internet, e um simples hangout que a gente está fazendo agora, e eles tem alguns que é pior até, eles não só não gostam, como não só não sabem, como não gostam. Então, eles realmente estão enterrando a si mesmos vivos. Então, a educação está passando por essa revolução e o desafio é muito grande. E eu acho que nós, na nossa condição agora, nesse exato momento, participando da Conversas de Valor aqui e tal, a gente está dando um passo adiante, rumo a um futuro que pode ser muito interessante e promissor. Eu acho muito positivo o que a gente está fazendo. Entendeu? Eu acho que a escola tende a caminhar para o que a gente está fazendo agora. Muito Bacana. interessante. Legal. Muito bom a colocação do Zorba. Muito pertinente do início ao fim. Parabéns, Zorba. É verdade, né? Porque é isso, né? Os professores também estão tendo que se reinventar junto com a educação, né? Porque não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca e tentando forçar uma coisa que não funciona mais, que já está comprovadamente fora de questão, né? Então, esse é um grande desafio, né, para o educador, né? Como ser mais interessante que o Google, que a internet, que os celulares. Né? É muito difícil. Olha, se for para ser mais interessante, porque eu sei que é uma briga, vamos combinar que é uma briga muito dura, né? Muito difícil, mas, assim, como trazer isso como referência e como parceria, né? Puxar o Google pela mão e falar assim, galera da sala de aula, né? Deixa eu mostrar para vocês o que o Google não sabe, né? Que é a minha experiência, o meu valor é minha essência. Então, o professor também tem que se reposicionar, porque não é entrar numa briga direta contra a tecnologia, contra tudo que tem disponível, e sim trazer o seu próprio valor. O que é aquilo que é único que ele pode trazer. E ele tem uma essência, todo professor tem, todo educador tem, né? Mas ele pode
trazer a tecnologia como parceira e não como um inimigo. Deixa eu só colocar uma coisinha rápida. Eu queria ouvir a Fabiane, que a Fabiane tem crianças no colégio. Mas, olha, eu estudei 15 anos em colégio de freira e eu lembro que eu... Não ri não, Eric. Não ri não, Eric. Então, eu estudei 15 anos no colégio de freira e você imagina, eu já sou levado com 50 anos e na cadeira de roda. Você imagina eu com 10 anos, Eric, eu assistindo uma freirinha, dando aula e desenhando tubarão no quadro, cara. Até hoje eu fico angustiado, cara, de ver a freirinha desenhando, dando aula de ciência, desenhando tubarão no quadro, cara. Eu com 10 anos, cara. Isso é loucura. Desenhando tubarão. Então, isso assim, então, só para completar o meu raciocínio para já abrir para vocês, então, as questões que eu acho fundamentais que precisam ser revistas na educação. Então, lidar com as emoções e sentimentos, educação financeira, saber lidar com dinheiro, primeiro, entender que o que a gente tem com o dinheiro é uma relação, entender o que é o dinheiro e como ele faz parte da nossa vida e que lugar ele deve ter na nossa vida, é o 2. Outro ponto, se conectar consigo mesmo, silenciar. A criança tem falta de tédio. A gente não deixa a criança sentir tédio, né? Tocha atividade na criança. A criança tá lá parada sem ter o que fazer, deixa ela ficar parada olhando para o teto. É bom também. É importante saber que existem momentos na vida que você não vai ter nada para fazer ou não tá afim de fazer nada. Isso também faz parte da vida. Mas não, né? Tem essa coisa da educação de enfiar a criança em uma atividade atrás da outra, não deixar ela parar. Então, isso tudo que eu estou falando é porque está acontecendo, né? Tem escolas trazendo meditação para as crianças, que eu acho incrível, né? Nossa, quisera eu ter aprendido antes os benefícios e ter sentido antes na pele, na vida, os benefícios da meditação. Então, são tantas coisas, mas acho que principalmente essas que vêm na minha cabeça agora, que precisam ser repensadas e já estão sendo repensadas, graças a Deus. E aí também outra provocação que eu faço para cada um que tiver aí a sua fala é também trazer responsabilidade para a gente, porque a gente faz parte disso. A gente criou a educação da maneira como ela está hoje. Querendo ou não, a gente faz parte disso. Então, o que a gente pode fazer no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso cotidiano, para trazer essa coisa nova para a educação, né? Que parte a gente pode fazer nisso também, para colaborar? Quem quer trazer aí suas ideias? Então, eu posso falar um pouquinho. Então, como eu sou mãe de 3 crianças, né, em fase escolar, não é muito fácil, porque tem realmente essa relação, a educação que você dá em casa, a educação pela família e a educação que a escola dá. É teoria, é cognitivo. Realmente eu concordo que falta muito essa questão emocional e a educação financeira, sem dúvida. Porque a gente, os adultos, se batem, aliás, o nosso país está na situação que está porque falta educação financeira. Se a gente soubesse desde criança como lidar com as finanças, com o dinheiro, como será que nós estaríamos hoje? Sem dúvida seria muito melhor. Quando você falou de... Deixa eu voltar aqui um pouco. Você falou várias coisas, agora eu fiquei até meio perdida. É muito assunto. Na verdade, é bastante coisa para se falar a respeito desse mesmo tema, né? Claro. Uma coisa assim que você falou, que o que a gente pode fazer, né? Eu mesma questiono, eu fico chateada de cobrar dos meus filhos para que eles estudem para a prova, porque para mim não faz sentido ter prova. Então, assim, eu falo para eles, olha, vocês têm que estudar porque até os 14 anos vocês têm que conhecer todas as matérias para depois vocês escolherem o que vocês gostam para poder decidir onde vocês vão se dedicar. Então, assim, a criança precisa ter uma noção do que é cada coisa. Do que é química, do que é física, matemática, português, enfim. Agora, por exemplo, ficar sabendo o que é o pretérito mais que perfeito, eu nunca entendi o porquê que a gente tem que saber o que é o pretérito mais que perfeito, o que é enfim, essas coisas nesse sentido.
E o que eu questiono? Eu mando na agenda da escola muitos questionamentos para as professoras e faço com que elas me respondam. Por exemplo, eu acho um absurdo a gente comprar cadernos e mais cadernos, milhares de cadernos, e aí a gente manda para a escola, em vez de eles fazerem as crianças escreverem, eles pegam e imprimem o material e fazem a criança colar na folha do caderno. Então, eu acho uma atitude antiecológica e antieconômica, total, porque são 2 folhas gastas. Eu já perguntei, por que vocês não, já que vocês vão imprimir, por que vocês não fazem uma pasta, coloca, perfura e faz um grão? Para que a gente tem que comprar caderno? Está gastando papel do seguinte, está gastando cola, está gastando tempo, impressão, eletricidade, tanta coisa. Eu acho uma coisa ridícula, absurda. E não é só isso, tem vários fatores. Como o que o Zorba falou da faculdade, né? A gente tem que se reinventar, tem internet, as crianças vivem pesquisando na internet. E outra coisa, eles mandam muita tarefa para os pais fazerem em casa. Eu acho assim, a criança ela tem que ter a matéria dentro da sala de aula. Eu entendo que eles têm, de repente, uma preocupação da participação da família na escola, mas tem coisas que as crianças não têm a menor capacidade de fazer. E aí a gente, que às vezes trabalha fora, não tem tempo para sentar e fazer uma tarefa, no meu caso tenho 3, eu tenho que sentar com eles toda manhã e ficar fazendo tarefa sentada junto com eles, sendo que eu podia estar nesse tempo brincando com eles. O Fabiano, você tocou num ponto que chegou num ponto que é onde eu acabou faltando de eu falar. Eu não sei se tem algum professor nessa sala agora. Tem algum professor nessa sala? Não. Não. Então eu acho que tem um ex-professor. Eu já fui professor da Tuiuti, de faculdade, né? Dei aula de marketing aplicado à veterinária. E quando eu descobri que eu não tinha estômago para ser professor, eu saí, entendeu? O problema da educação no Brasil são os péssimos professores, porque é uma pena, mas o baixo salário também traz péssimos profissionais. Então, o cara ganha pouco, trabalha pouco, não tem vontade de se aprimorar. Você encontra verdadeiros heróis. Eu, vamos dizer, dos meus 20 professores que eu tive na faculdade veterinária, nem sei se são 20, mas eu tive, assim, acho que uns 5 ou 6 espetaculares, assim, aqueles caras que fazem você buscar os teus sonhos, sonhar, planejar, tal. Desses 25 espetaculares e 15 que dá vontade de socar. Os caras atrapalham a vida da gente, entendeu? Você perde tempo. Eu tinha uma professora de clínica de aves, ela falava assim, então, a professora universitária da Federal, ela falava assim, vocês estudam, que essa questão vai estar difícil, entendeu? O português dela era um troço que doía no ouvido. Então, eu acredito assim, o Brasil está mal das pernas, e enquanto não resolver a questão do professor, remunerar, preparar, treinar, educar um professor, fazer ele ter prazer e fazer como eu. Se o cara vê que não vai dar certo ser professor, vá fazer outra coisa, entendeu? Eu dei aula de canto para 4ª e 5ª série, daí eu falei, não, mexer com criança não dá, eu vou acabar enfiando a mão numa criança dessa, porque eles não têm educação nenhuma, assim, o pai manda educar na escola, ele não educa em casa, então não existe respeito. Eu falei, vou dar aula então para a faculdade, quem sabe pegam as pessoas mais velhas, né? E daí os caras querem aprender. Pior, dei aula para pós-graduação, parecia um bando de moleque, entendeu? Então, é aquela questão, vocês fingem que aprendem, eu finjo que ensino, e todo mundo ganha mal, e o país está do jeito que está. Então, mas, Zorba, só um segundo. O principal responsável. Mas é isso aí. Então, na tua fala, a gente tem que recomeçar. Está tudo errado. Está tudo errado. E agora recomeçou, né? Nós recomeçamos, mas está tudo errado. Tudo. Quando você fala é salário, é gente sem interesse. Tem professor que não tem interesse de ser professor.
Tá lá. Disciplinando, sabe? O professor é um ídolo na sala de aula, né? Até na faculdade, pessoas já com 20 anos, assim, que têm discernimento, conseguem tirar suas próprias conclusões, são manipulados por professores, às vezes mal intencionados, mal preparados. Então, eu acho assim, professor, policial, bombeiro, existem alguns tipos de classe que nem é no Japão, né? Que se fala muito que o único que não precisa curvar a cabeça perante o imperador é o professor. Aí você vê onde é que está a sociedade japonesa, a comunidade. É um coletivo espetacular, entendeu? Então, tudo bem, tem seus defeitos, eles são um povo certo demais, às vezes sofrem por causa disso, porque não tem essa loucura que tem aqui, mas eles atingiram um grau de pensar no coletivo e valorizar professores, médicos, policiais, de uma maneira que a sociedade ela caminha sozinha, entendeu? E caminha bem. Então, como a gente falou agora, está tudo errado? Tá, mudou ultimamente, parece que o Brasil agora parece que tem antes e depois da Lava Jato, né? Deixa eu fechadinha a porta, por favor. Aqui. Beleza. Oi? Tem alguém falando aí no microfone? Deixa uma... Então é isso, Fábio e Fabiana. Eu concordo completamente com vocês, assim, e acho que do meu ponto de vista, conhecendo muitos professores universitários e do ensino médio e tal, para mim, a falta de preparo deles é o pior. Eles não têm só culpa nisso, né? A culpa também é da gente que não luta por melhores salários. Não, e assim, Zó, eu acho que é bem isso que é importante a gente trazer para a conversa, é que não existe um culpado ou um principal fator. São muitas variáveis envolvidas, muitas variáveis. Então, não adianta também, né, a gente crucificar o professor. Agora, é isso, a Fabi está colocando aí, o que nós podemos fazer, né, o que cada um de nós pode fazer pela educação. Então, eu estou vendo muitos movimentos, assim, é um tema que me interessa, não é meu foco principal, educação, mas como eu trabalho com desenvolvimento pessoal, falo muito sobre autoconhecimento, é um tema que me interessa, eu me preocupo, né, é um tema que eu gosto bastante de saber o que está acontecendo. Olha, o que nós podemos... Desculpa. Só um segundo. Você falou em desenvolvimento pessoal e a Fabi, o que nós podemos fazer. Educação passa primeiro por uma coisa. A educação passa primeiro por uma coisa. Os dois, isso em qualquer nível, pode ser pai, pode ser um coach, pode ser o que for. Os dois precisam estar interessados. Os dois precisam estar interessados, entendeu? Eu preciso ter interesse naquela pessoa e aquela pessoa em mim. A educação caminha tranquilamente quando os dois têm interesse. São dois seres humanos, né? Eu acho que a Fabiane falou faz parte da... Ela mesma estava dando a resposta para a pergunta dela. Ela foi questionar os professores, a diretoria, entendeu? E eu fiz a minha parte saindo da faculdade, deixando de ser professor, entendeu? E nós todos estamos fazendo a nossa parte, fazendo esse tipo de reunião. E nós estamos, de alguma maneira, sendo educadores aqui agora. Pessoas que vão assistir esse vídeo hoje, amanhã, depois, semana que vem, vão aprender uma coisa. Então, a gente está ensinando alguma coisa com esse grupo e com esse encontro. Então, a única parte chata disso tudo é que é uma formiguinha, né? É um grão de areia o que a gente está fazendo. Mas a gente está fazendo, né? Então, quando o Fabiane questiona a professora, questiona a diretoria sobre aprender o pretérito, o futuro do pretérito e tal, eu acho importante, justamente para não chegar na faculdade e falar que nem aquela minha professora de veterinária lá, eu acho importante aprender, nem que seja um pouco sofrido, mas as crianças têm que ter prazer em aprender esse português difícil que você... E deu uma travadinha, Zô. Olha só. Eu gostar de literatura. Um dia que eu tive um professor de literatura.
Gente, está travando para vocês também ou só para mim? O que a gente pode fazer é bater de frente com eles, entendeu? Eles, professores... O que dificulta um pouco de estar dentro de um sistema em que, por exemplo, eu conversei com algumas mães, porque eu questionei essa questão, por exemplo, das folhas, né? Colar a folha no papel, tudo isso é redundante. É que, assim, é uma história fotográfica. Nós não deixamos as crianças nem com quem deixar as crianças. Então a coisa fica assim tão presa que as pessoas não veem aonde sair. Aonde deixar as crianças com quem? Para você poder trabalhar, para você poder fazer alguma coisa, para você poder fazer a diferença. Então vem toda uma reforma mesmo, acho que de família, já desde casa, da sociedade, de essa pressão que existe de que a pessoa tem que ir para a escola, tem que tirar boas notas, depois tem que passar no vestibular, tem que saber que profissão que vai ter na vida. E as mulheres são cobradas ainda por cima. Ainda hoje, para serem bem-sucedidas e serem bem vistas, a se casarem. E depois que se casam, a terem filhos. Isso é uma cobrança absurda ainda hoje em dia. Existe muito isso. E fora isso, tem que procurar profissão, tem que ser bem-sucedida, tem que ganhar bem. Gente, peraí, vamos ver quais são os valores, quais são as reais necessidades, o que realmente as pessoas querem. O que é mais importante? O que a gente ouve dizer que o mais importante são as relações e é a família, no caso. Então, como é que a gente pode quebrar esse círculo, esse sistema, essa situação toda? Nossa, Fabi, incrível isso que você falou. E, assim, deu uma travada aqui para mim, gente. Eu não sei se para todo mundo, mas o meu sumiu tudo e voltou. Não sei o que aconteceu. Mas eu peguei esse final aí, é uma reflexão importantíssima, porque a gente tem que sair dessa posição também de ficar apontando culpados e vítimas, porque eles não existem, né? Todo mundo é responsável, é corresponsável pela educação. Eu sinto sim. Né? Enquanto a gente não assume mesmo, é isso que o Zorba falou. Eu vi que não era minha praia, saí fora, não ficou insistindo numa coisa que não fazia sentido para ele. Né? Então, isso é ter corresponsabilidade. Né? Não é sentar e chorar ou reclamar, né? Ou só também brigar e contestar de uma maneira que não traz crescimento. Né? A questão é essa, vamos parar de apontar culpados e sim dar um passo para trás e olhar para o contexto como um todo, né? E perguntar e conversar com as pessoas sobre isso. E aí eu queria aproveitar que a gente tem a presença aqui de uma jovem universitária, Paula Pimpão, e ela está num outro lado da história, né? Como educanda, né? Como aluna. E aí, Paula, eu queria saber a tua opinião, assim, o que você acha que está acontecendo na educação e como você acha que poderia ser diferente, assim, o que você sente que poderia ser diferente? Deixa eu abrir aqui teu áudio. Esse Eu abri aqui, ixi, gente, minha conexão tá bem ruim, não sei o que tá vendo. Ouvi? Sim? Sim. Então, na diversidade. Então, é um objetivo maior, tipo, como realmente ver que é a razão da vida da pessoa. E muita gente, nossa, se atualiza, faz aula online. Assim, os caras se descobrem para fazer muita coisa. E tem outros que nem dão a aula que eles tinham obrigação de dar, eles não dão. Então, varia muito. Assim, tem gente que está à frente e tem gente que está muito atrás. É isso que eu vejo. Paula, como é que qual é o seu sentimento? Você gosta de ir para a aula? Você está gostando da formação? Você está motivada? Olha, eu acho que isso também não depende também só dos professores, né? Mas acaba desgastando porque às vezes a faculdade também você acaba sendo obrigado a estudar coisas que você acaba ficando muito presa àquela grade e não tem muita flexibilidade de você escolher, de você, né? É igual para todo mundo, só que muitas vezes cada um vai para um lado diferente. Então, sei lá, de repente o sistema das faculdades ainda é muito igual para todo mundo, sendo que
todo mundo não é igual, né? E, de repente, se cada um pudesse tomar seu caminho, escolher mais, assim, né, o que vai fazer lá dentro, tivesse mais liberdade, talvez os alunos se sentissem mais motivados, né? Eu acho que o que a Paula falou, o que você falou, tem a ver com alguns pensadores de educação aí de décadas para trás, até hoje os caras pensam nisso. Eu estava lendo alguma coisa na semana passada, um troço meio revolucionário, falava assim, quem disse que uma pessoa fica capacitada numa profissão e ela precisa estudar 5 anos alguma coisa? Quem disse que são 5 anos você está preparado para ser profissional de alguma coisa? Quem disse que você precisa trabalhar 8 horas por dia é o ideal, né? Quem disse que você tem que ficar sentado assistindo aula, como você falou, sem a liberdade de poder buscar? A gente está fazendo agora, ouvindo você, a Paula, né? E tentando buscar soluções. Por isso que existe uma desconstrução a caminho. A faculdade está indo para o vinagre. Assim, tipo, eu acho que alguma coisa vai acontecer, porque não justifica o aluno ficar 5 anos, 6, fazendo medicina ou fazendo veterinária, o que for, quem garante que esse conteúdo não é absorvido em 2 anos, simplesmente? Em 2 anos bem feitos, entendeu? Então, isso tudo tem que ser muito bem revisto, porque as pessoas estavam sendo educadas para ser funcionários daqueles que estão produzindo alguma coisa. Por isso que a gente não tem educação financeira, porque não é para a gente aprender isso, entendeu? Normalmente, tem um outro ditado que diz: quem estuda trabalha para aqueles que não estudaram, entendeu? Então, revolução na educação. É uma coisa que nós estamos fazendo aqui, só de discutir isso e ouvir a Paula e ouvir todo mundo, cada um com a sua opinião. A gente começa assim, né? Entendeu? A gente não deve desprezar os pequenos começos. Então, eu acho bem legal essa participação da Paula sobre isso, me ajudou bastante também. Legal. Você falou... Posso falar uma coisa? Tá. Se quiser falar, fala. Agora. Então, por exemplo, você falou de 2 anos de medicina, né? Eu acredito que, assim, a teoria aliada à prática, ela ajuda você a aprender muito mais fácil. Simplesmente ficar lendo livros ou vendo imagens, você pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Não tem outro momento, não tem outra maneira, eu acredito, de aprender. Eu acho que é muito mais rápido, porque você vai trabalhar com o teu emocional junto. Você vai estar ativando partes do teu cérebro e não só o cognitivo. E aí sim, eu acredito que o aprendizado é bem maior e mais efetivo, rápido. Vai lá, Eric. Estava no mudo, peraí. Em questão do que o Zorba estava falando, quando tinha alguém que quer levantar minha mão, né? Eu dou inglês já há 12 anos. Já voltei, né? E então eu vejo o seguinte, eu estava falando com minha mãe isso, e a minha mãe era professora, trabalhou no Estado Mineiro como professora, entendeu? Contratada mesmo pelo Estado e tudo. Tenho primos, tenho minha tia que é professora também, então tem vários professores na minha família. E o que eu falei para minha mãe, que assim foi uma coisa que ficou muito clara comigo em relação ao inglês, é o seguinte: eu acho também que as pessoas não vão procurar alguma coisa, como aprender um idioma estrangeiro, realmente uma utilidade para aquilo. Por que eu digo isso? Eu dou aula de inglês aqui para brasileiros que moram nos Estados Unidos e para outros estrangeiros também. Mas o que acontece é que eu vejo que a maioria dos brasileiros que moram aqui, eles já têm o suficiente para viver. Com um imigrante ou com um imigrante em geral, é que eles vivem assim em guetos, né? Nas cidades onde tem outros imigrantes, certo? Então, se ele já tem
lugar mais ou menos para morar. Já tem né, então a moradia, já tem já a comida e tem uma roupa para vestir. Eles não vão se preocupar em falar o inglês, entendeu? Nem que seja o básico para poder se defender no dia a dia. Então, é por uma questão também de necessidade. E alguém falou aí também de você querer, né, de você ter a curiosidade. E quando o Fábio Felipe falou, me deu até um aperto no coração, porque eu pensei a mesma forma que ele em relação a como que a escola também falha o aluno, né? Porque a gente não aprende nada dessas coisas. A gente não é despertado a pensar, a ter curiosidade, a realmente sair daquela caixinha. Então, claro que ter professores bons, né, é uma coisa maravilhosa, é um presente, te faz realmente ter interesse por uma matéria que talvez você não tivesse antes. Mas também essa coisa que eu vejo das pessoas terem preguiça de pensar, e eu vejo pessoas da minha geração, tá, aí com seus 20 e poucos anos, que realmente não têm curiosidade, que já parece que já desistiram até de, entendeu, de fazer alguma coisa, de começar alguma coisa, porque não funcionaram isso. E eu acho também que por que a escola não pode fazer isso? Esses são os meus acrescentados. Onde você mora? Eu moro nos Estados Unidos. Sim, eu estou aqui na Flórida. Que legal. E aí o furacão passou, foi bem? Pegou o norte, Flórida, depois de Orlando, e entrou na Geórgia e fez realmente ali em Savannah, gastou bastante ali, ficaram então sem energia. Então, mas aqui estou bem, entendeu? Graças a Deus. Que bom. Comentando um pouquinho sobre a questão de educação, né? Hoje os filhos já estão uma idade mais tarde um pouquinho, mas eu acompanho um pouquinho porque eu tenho um que aqui, pelo menos, foi bem interessante. Hoje ele adora ensinar. E quando ele estava terminando o high school, ele falou: mãe, eu quero ser professor. Eu falei: não acredito. Eu tenho um filho para ser professor, a gente ainda fica com aquela ideia. E realmente é o que ele está fazendo. Ele toca instrumento, e aqui tem muito incentivo na área de música, as escolas, na middle school e na high school. E hoje é professor. E outra, é bem interessante, é por amor. Então, isso influencia muito, né? O que às vezes a gente não vê quando a pessoa escolhe uma profissão ou quando o professor vai por essa escolha, vamos dizer assim. Ele não é formado ainda, ele terminou o high school, e pelo entusiasmo dele, por ele fazer com paixão, a diretora da banda contratou, e a escola contratou ele para ser um assistente da diretora da banda. Então, assim, eu fico até feliz e orgulhosa porque ele vê com dedicação, ele vai em busca, como a gente estava colocando, não só os professores que às vezes estão se atualizando, mas também depende do interesse do aluno de cobrar e de querer, né? Então, hoje ele não é nem formado nem em música, nem como professor, mas pelo que ele faz com paixão e porque ele tem aquilo ali, uma escola, agora 2 escolas de Orlando contratou ele como professor, como assistente, porque ele não pode ser contratado ainda como professor por causa dele não ter a graduação nisso. E a paixão dele, então ele ama isso que faz, ele adora ensinar os alunos, sabe? Então, eu acho que tudo, tanto a educação quanto qualquer área, agora depende também do nosso. A gente coloca o aluno, já é uma cultura da gente colocar o aluno na escola e a gente nem se preocupar, né? Igual às vezes o caso da Fabiana. A Fabiana está questionando, está querendo, está acompanhando, mas a gente sabe que pela correria, pelos nossos atropelos, às vezes a gente acaba empurrando essa responsabilidade que é o nosso dever de estar junto para a segunda educação, que é a escola, e ali a gente deixa. E aí, às vezes, a pessoa que está lá não está com muito interesse, não é a paixão dela, ela também deixa a desejar, né? E eu acho que isso aqui me mostra muito aquele vídeo da Estrela do Mar. Um cara caminhando na praia
e ele vai pegando a estrela do mar, não sei se alguém já conhece esse vídeo, e joga a estrela. Aí o pescador vem e fala, mas você não vai dar conta de fazer que todas as estrelas voltem ao mar, né, na caminhada. Ele falou assim, aí ele pega a estrela, ele não fala nada, pega a estrela e atira. Ele fala, mas para essa eu fiz a diferença. Então, se hoje a gente aqui é um grupo de 6 pessoas um domingo de noite e que a gente está pensando, está revendo esses valores, eu posso fazer a diferença dentro da minha casa e posso fazer aqui no do meu vizinho, aonde que eu estou. E assim vai multiplicando. É um trabalho devagarzinho, né? Que linda, Marilis, que linda sua fala. Eu conheci essa história da estrela, é exatamente isso. Grupo de 9, exatamente. Então, é muito legal isso que você falou, né? De trazer, e parabéns por incentivar teu filho, apesar do primeiro impacto, tipo, uma crença, né? Uma crençona, tipo, meu filho vai ser professor. Olha, gente, é isso que o Zorba também falou, né? Professor, gente, olha o poder que é. Vamos pensar no professor como mestre, né? Vamos pensar no que o Eric Faria falou agora, que muitas vezes você nem tem ideia de que você vai se interessar por aquele assunto. Vem um professor incrível dando aquela matéria e você se encanta. Como que você ia descobrir aquilo? Então, a função de despertar está em todos os papéis envolvidos na educação. O despertar está na gente em buscar conhecer o que faz sentido para a gente, aí volto a repetir aquilo que eu sempre falo, o que faz os meus olhos brilharem, meu coração vibrar, né? Me arrepia, me faz bem, né? É isso, a gente precisa descobrir o que causa isso na gente, né? E os mestres, professores também, né? Como despertar isso nos alunos, como despertar interesse, né? Rafa, você falou a palavra certa, né? Nós estamos numa era do despertar. É uma nova era do despertar. Eu gostaria de ouvir o Aniandro, nosso amigo, está sempre aqui com a gente, que nós vamos caminhando para o final do nosso programa. Sim. Aniandro, gostaria de dar uma palavra, uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos aí. Eu acho que fundamental o que você falou agora, despertar. Tanto é que ontem, comprei um livro para minha filha, que tem 9 anos, eu queria um livro para eu vou dar, que é um incentivo que eu vou dar para ela, o desenvolvimento dela, né? Tá ouvindo bem ou não? O áudio? Eu comprei esse livro, estou incentivado, já li várias folhas, né? Perguntando para ela que você está entendendo, como tá. Daí o meu filho fala assim, eu vejo também, eu falo assim, o emocional da criança, ele tem que estar muito positivo para ter um desenvolvimento bom na escola, né? Então, vem trabalhando isso, né? Trazer um equilíbrio. Hoje, levei meu filho lá para a roça, lá do meu pai, pescou, a coisa que ele gosta. O emocional dele está positivo, né? Eu até falei para ele, tanto que é importante a gente estar grato com as coisas, estar feliz para ter um desenvolvimento. Uma matéria, por exemplo, que ele não sai bem, ele passar a ter o prazer por aquela matéria, né? Eu acho que é exatamente em cima do emocional. Às vezes está tendo um problema na escola, em cima do emocional, né? E às vezes não desenvolve naquela matéria exatamente por esse problema. Ele mesmo se bloqueou em algumas coisas. E quando eu trabalho, levei na natureza, mostrando as coisas para ele, pegou umas pedras lá para mim, achei maravilhoso. E foi divertido o dia de hoje, mais cedo. Então, eu acho que a educação, primeiramente, ela parte de casa, sim, para o professor ter um bom desenvolvimento na sala de aula, para ver a disciplina do aluno, para ver o aluno. Então, isso que eu venho aprendendo e desenvolvendo meus filhos e desenvolvendo comigo mesmo. Então, gratidão de estar participando aqui mais uma vez desse bate-papo maravilhoso aí com vocês e felicidade a todos aí. Obrigado, super obrigado, Leandro. Muito, muito bacana a tua colocação. E obrigado pela tua presença aqui, né, aos domingos com a gente. Mas, Fabiane, eu quero ouvir mais você. Diga, o que eu poderia falar mais? Eu gostaria de ouvir mais, eu gostaria de ouvir você desabafar mais, que você está abafada. Não, agora eu estou tranquila, acho que eu falei o que eu precisava falar. São 3 crianças que você tem, uma turma aí de... Só tem levado ou a turma é quietinha? Como é? São bem levados, bem agitados. Tá vendo? Que idade são?
Eu tenho os gêmeos de 8 anos e a minha filha de 10 anos. Uma turminha da pesada. Oh, é o que eu digo. E Eric, e como é que está a educação aí nos States? O que você pode dizer para a gente? Olha, então, a Maria estava falando do filho dela, né, na high school, e ele fez os planos da high school aqui e depois fiz a faculdade, né, na Universidade Estadual de Nova York. E o que aconteceu assim comigo foi, eu vi que aqui o que eu mais gostava nas aulas, assim, no início do ano, por exemplo, era que você fazia sua própria grade, né? Pelo menos na escola onde eu estudava, eu escolhia as minhas matérias. Então, eu achava isso uma coisa muito interessante. Não tem aquele currículo ali, são as aulas que você tem, pronto, acabou, né? Então, eu achava isso bem legal. E uma das coisas também que eu vi, e aqui a gente estava falando sobre esse negócio de despertar, né, de tudo, dessa coisa da curiosidade, né, da criança. E eu nunca esqueci uma coisa que minha professora de francês falou em sala de aula. Ela falou assim: você sabe por que vocês estudam francês aqui? Eu achei aquela uma pergunta bem interessante, né, porque algumas pessoas poderiam falar, porque, sei lá, não tinha outra classe para a gente pegar, a gente escolheu essa. Mas eu achei legal que ela falou que foi o seguinte: quando você aprende uma língua estrangeira, no caso, né, dessa aula era o francês, então, quando você aprende uma língua estrangeira, você não está só aprendendo uma língua estrangeira, você está aprendendo um novo modo de pensar, é uma nova cultura, é um novo ponto de vista, você aprende como que as palavras são formadas, como que aquela cultura, né, ela pensa, entendeu? Então, achei aquilo ali muito interessante, né, um ponto de vista muito interessante, como ela colocou aquilo. E ela fazia uma coisa assim bem simples. Ela, por exemplo, ela pegava um livro igual O Pequeno Príncipe e não só a gente lia, né, em sala de aula, né, porque o autor é francês. Não só a gente lia em sala de aula, mas a gente debatia, a gente aplicava aquilo na nossa vida. O que significa esse daqui que a gente acabou de ler no livro, entendeu? Para qual fundamento será que o autor escreveu essa? Eu acho muito legal. Aqui a gente aprende muito a como a gente também lida também com as diferenças, né? O ensino médio quanto a faculdade eram todas públicas. Então, assim, você tinha gente internacional de outros lugares também que vinha para fazer intercâmbio, né? E sempre a troca muito legal, porque aqui eu vi que, por exemplo, eu falei pela primeira vez com pessoas que eram muçulmanas, por exemplo, até então não tinha tido esse contato. É uma coisa muito interessante. Então, a educação, ela serve também de um elo, entendeu? Entre pessoas de lugares diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes. Então, acho que isso tudo aí a gente só tem a ganhar. E por isso que você, assim, quando eu vejo uma coisa igual esse projeto de escola sem partido que está aí no Brasil andando, né, vigorando, eu fico muito triste, porque eu acho que você limitar a educação, você está limitando aquela coisa tão preciosa que a gente tem como ser humano, que é o livre-arbítrio, né, que é a nossa, né, possibilidade de escolher as coisas, de sabendo, entendeu? A consciência e poder realmente escolher o que funciona para você e não o que é dito que você tem que escolher aquilo, porque, né? Porque o governo, por exemplo, está impondo uma coisa. Isso aí é muito fruto de uma herança autoritária, né? Nós tivemos ditadura, ainda tem um ranço muito autoritário, né? Muito machista também, né? Machista, autoritário, tudo é sinônimo. Eu tinha uma pergunta para a Paula. Paula, você está que ano da faculdade? Eu tô no... Era pra eu estar no quinto, né? Na verdade, era o meu último ano. Mas eu vou TP, então eu tenho ainda mais uns anos. E a minha dúvida, na verdade, uma curiosidade. Eu falava que no
começo, o Eric falou também, que alguns de vocês já falaram, que um professor faz a diferença. Você também, né? Tem uns que realmente você percebe que a vida dele é aquilo ali, né? A minha dúvida era assim, no meu tempo, tipo, eu me formei já há muito tempo, eu posso dizer 15% dos professores eram assim dedicados e transformavam a vida dos alunos na faculdade de veterinária. E quanto por cento você acha que do teu corpo docente aí é assim? São professores transformadores que fazem os alunos pensarem e enaltece a questão de vencer na vida, de procurar os seus sonhos e tal. Então, acho que melhorou, assim, quanto a isso. Porque eu tenho, assim, bastante professor que trata aquilo, assim, o cara não dá só conteúdo, sabe? Ele conta da vida dele, ele conta como ele chegou até ali e transforma a aula em outra coisa, né? Que não aquela teoria por obrigação. Então, se falar em porcentagem, não sei, mas acho que quase metade deles, assim, é bem dedicada, bem Tá legal, ótimo. assim, o trabalho que eles fazem. Ótimo número, 50%. E qual é o curso que você faz, Paulo? Veterinária. Veterinária, ok. Olha que bacana, né? O que me veio agora na mente é que a função, né, do mestre é muito mais inspirar do que realmente educar, né? E às vezes a gente inspira pela nossa história, não é só pela teoria ou só pelo conteúdo que eu preciso passar, mas qual é a história que me trouxe até aqui, né? E, puxa vida, né? Se a gente começar a pensar na importância, aí tem tanta gente de marketing falando e coaches falando de storytelling, né? Da importância da gente transformar tudo em história. O que são as aulas se não histórias, né? Como você pode passar o conteúdo de infinitas maneiras? E aonde que está a criatividade? Aonde que está a dedicação? Essa vontade de inspirar mesmo, né? Então, é bacana a gente pensar também nisso, né? Em histórias. E é assim que o professor se diferencia e consegue concorrer com um conteúdo de internet, né? Trazendo sua essência, sua história. Então, esse é um grande insight, assim, que aparece. E eu queria que a Marilza falasse... Rafaela, sua conexão não está boa. Está péssima mesmo. Eu queria que a Marilza falasse. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marilza, né, como a Rafaela já disse. Eu moro em Itaperuna. Ultimamente eu trabalho na área da educação. E o que eu percebo no dia a dia, assim, a relação dos professores com os alunos, apesar de ser creche, né? É uma creche. Às vezes, realmente, essa coisa de inspirar, de motivar, de trazer atividades que incentivam a criança a participar, eu vejo que falta um pouco isso mesmo. E com relação a comportamento, a gente sabe que cada criança ela tem o seu perfil comportamental, né? Então, se a gente estiver ligado nisso, a gente pode avançar muito mais no sentido de trazer essa participação de ambos os lados. Então, acho que o legal de tudo é a gente sempre estar tendo esse diálogo, né, com a família, porque com isso a gente traz muito da história, né? E aí, através disso, a gente pode trabalhar de uma forma mais igualitária, assim, trazendo mesmo a participação de todos. Acho que é bem interessante essa coisa do diálogo, saber ouvir, essa questão que o rapaz colocou de ele mesmo poder montar a sua grade, né, de estudo. Acho que é bem legal também, né, ouvir o que ela está querendo fazer, porque às vezes a gente impõe as atividades, mas nem é atrativo para ela, né? Então, se a gente ficar ligado nisso, também acho que surge um bom efeito. Antes de finalizar, obrigado, Marilza, super obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Antes de finalizar, eu vou pedir para a Rafaela depois de finalizar, mas antes de finalizar, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, assim, a gente está falando de inspiração, se cada um de vocês tem um filme ou um livro
para citar aqui, inspirador nesse sentido. Porque eu lembrei agora de um filme, para deixar minha marca, então, eu lembrei de um filme que é Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que é um filme super inspirador. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês citariam um filme ou um livro. Vamos eu ia lá? falar esse, Fábio. Então, você fica por última e vai lembrando um outro. Eu gosto do Jerry Maguire. Alguém conhece o Jerry Maguire? Bom, né? Com quem? Jerry Maguire, não. É com o Tom Cruise. E esse Poetas Mortos é um clássico também, né? Lembrei de Jerry Maguire, lembrei dele. Esse aí eu assisti no cinema com Tom Cruise. Muito bom. Vamos lá, Eric. Alguém cita um livro ou um filme para finalizar? A Corrente do Bem. Uau! Maravilhoso. Me inspira meu filho, ali, quando ele falava que queria ser professor. Maravilhoso. Alguém mais? Nossa, tem tanto filme para. Poderia fazer uma lista, assim. Mas deixa eu ver, se tivesse que escolher um. Poxa. Alguém fala aí enquanto eu estou pensando aqui. Eu vou indicar esse livrinho aqui, porque fala das emoções e fala da maneira de você realmente aprender, como que se aprende, como deveria ser, talvez através das emoções, o controle das emoções. Legal. Tem mais? Vamos finalizar? Alguém Paula, mais? quer falar? Abrir seu microfone, se quiser falar. Eu não, pior que não consegui lembrar de um agora, nesse momento. Mas não precisa ser sobre educação, algum livro que te inspire, ou um filme que te inspire, não precisa ser exatamente sobre educação. Pois é, mas não me veio mesmo nada. Nada? Não. Tá bom, não tem problema. Olha, então já que é para inspirar, né, que não é só sobre educação, tem um que eu gosto muito, aliás, tem vários que eu gosto desse diretor, que ele é um diretor japonês, é o Hayao Miyazaki, e o que eu vou sugerir aqui se chama A Viagem de Chihiro. Eu acho um filme excelente. Excelente. Escreve aí no chat pra gente, Eric, porque vou escrever aqui pra eles. Ele não é muito da roda dos conhecidos, né? Um filme Não, bom. É por isso que eu quis sair um pouquinho do óbvio, mas eu vou escrever. Ótimo, escreve aí. Legal. E você, Rafaela, não veio nada na cabeça? Ai, meu Deus. Assim, de bate-pronto. Eu lembrei daquele filme. Eu não estou conseguindo lembrar o nome. Mas eu vou falar de um autor que está me inspirando muito para repensar muitas coisas. E a Paulinha vai lembrar quando eu falar, que é o Sri Prembaba. E ele tem um livro que chama O Caminho do Coração. E o outro livro dele, mais recente, chama Amar e Ser Livre. E fala sobre relacionamentos e como a gente está se distanciando, né? Da coisa mais básica, que é tão forte na nossa essência, que é o amor. Né? Então, a gente começou, né? O Fábio falou logo no começo sobre amor, e acho importante a gente finalizar também. Finalizar não, né? Porque é isso, né? Isso aqui que a gente está fazendo é um pequeno momento de reflexão mesmo, para a gente repensar a educação. Então, eu indicaria esse livro, Amar e Ser Livre, porque faz realmente um voltar para dentro, para a gente entender como a gente se relaciona com as pessoas e o que está acontecendo, né, nos nossos sentimentos. Mas a educação é isso. Você vê que semana passada a gente falava sobre carreira e profissão e surgiu o assunto educação. E hoje, falando de educação, como surgiu o assunto carreira e profissão, né? E vocação, paixão, propósito. Então, o quanto a gente, assim, o caminho que a gente precisa mesmo caminhar é esse de encontrar o que faz sentido para a gente. Independente da profissão escolhida, independente do que você decide estudar, é realmente encontrar aquilo que faz sentido para você.
né? E nesse caminho não tem certo e errado, não tem fórmula, não tem um caminho, um curso ou uma história, né? É o seu caminho. Existem tantos caminhos quanto existem viajantes, então cada um vai ter o seu caminho. E acho que uma grande questão da educação, que por isso que ela precisa ser repensada e está sendo repensada, é querer colocar as pessoas dentro de forminhas, né, caixinhas, né? E é uma coisa que separa, é uma coisa que não conecta, né? É uma coisa que pressiona, é uma coisa que compete, é uma coisa que obriga. Isso não funciona mais, não tem mais espaço para isso, né? O espaço agora é para compartilhar, para dar a mão, para conectar, para entender, para sentir compaixão, amor. Então, e tudo está sendo repensado por esse paradigma, né? Por esse novo paradigma. Então, agradeço muito vocês, aprendi muito com cada um de vocês hoje, foi muito legal ter, né, vários ângulos aí sobre educação, sobre quem é mãe, né, a mãe com a relação com a escola, com professores, a Paula como universitária, o Zorba como ex-professor, né, e todos nós que já fomos alunos, o Eric trazendo também uma realidade de fora, e sensacional, Marilza também que trabalha diretamente com a educação. Quero agradecer mesmo a presença de vocês, o conteúdo todo foi bem legal. Vai ficar reprise lá para vocês também poderem divulgar para outras pessoas, se acharem que essa conversa fez sentido. E domingo que vem a gente vai estar aqui de novo, durante a semana a gente lança o tema. E se vocês quiserem também sugerir temas, podem falar comigo, quem tem mais contato comigo, ou com o Fábio Felipe também, através da página dele do Facebook. E é isso, gente, vamos fazendo a nossa parte, porque é isso, se a gente não pode salvar todas as estrelas do mar, pelo menos aquela que a gente pega na mão e joga de volta para a água, para ela a gente faz diferença. E é isso, assim, espero estar fazendo diferença para vocês, como vocês estão fazendo para mim, e dessa forma a gente vai compartilhando nossas ideias com o mundo, né? Mas é assim mesmo, começamos aqui no Conversas de Valor e vamos junto, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada a todos.